Você vai fazer pós-graduação e nunca ouviu falar sobre currículo Lattes ou não sabe como cadastrar? Então não deixe de assistir esse vídeo e fique por dentro de tudo sobre o currículo mais famoso da área acadêmica. Eu sou a Paula Menezes, doutora em Ciências da Saúde, e faço parte do canal Seja PhD, desmistificando a pós-graduação. No vídeo de hoje, eu vou tratar de um tema que causa muita confusão nas pessoas, o currículo Lattes. Inclusive, eu já recebi várias mensagens no privado para falar sobre esse tema. Então, já pegando esse gancho, se você tiver alguma outra dúvida, pode deixar nos comentários ou nos mandar uma mensagem no privado, que eu vou ficar muito feliz em gravar um vídeo respondendo a sua pergunta. Então aproveita para já curtir esse vídeo de hoje, ativar as notificações, se inscrever no nosso canal e deixar os comentários sempre que você tiver dúvida. O que eu vou abordar no vídeo de hoje é o que é o currículo Lattes, por que ele é importante, como cadastrar e como atualizar o currículo Lattes. Então, não saia daí e vamos lá! O currículo Lattes faz parte do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, também conhecido como CNPq. Esse é um currículo muito legal porque ele é muito completo e ele tem vários âmbitos que você pode cadastrar lá, desde âmbitos acadêmicos, científicos, tecnológicos e também culturais. Então ele é bastante completo, muito simples de preencher, ao contrário do que a gente pensa. Já já eu vou mostrar para vocês como que é o preenchimento e a atualização dessa plataforma. E ele assim é muito bom, muito bom. Inclusive ele deveria ser até utilizado internacionalmente, como uma forma de unificar a experiência de todos os pesquisadores. Mas isso ainda não é realizado. Hoje existem outras plataformas que fazem isso de forma internacional, através do Google Acadêmico, até o próprio ResearchGate, o LinkedIn também um pouco. Então, a plataforma Lattes, ela é 100% utilizada no Brasil. Então, se você for fazer uma seleção de doutorado, mestrado, quiser aprovar um projeto, para receber recurso financeiro, ou até participar de um concurso público na área acadêmica, com certeza você vai ser cobrado para ter o seu currículo Lattes atualizado. Então, ele é super importante. Além disso, se você quer, por exemplo, trabalhar com um professor, e aí você não sabe qual é a linha de pesquisa que ele trabalha, então você pode colocar lá o nome dele no link que vou deixar na descrição desse vídeo, e aí você coloca o nome dele lá nesse link e já vai aparecer o currículo dele. Então você vai ver quais são as linhas de pesquisa que ele trabalha, se ele é um professor que produz bastante, que área que ele produz mais, para você ver se é uma área de interesse, que você tem vontade de trabalhar. Então é interessante, mesmo que você não esteja na pós-graduação, saber utilizar esse currículo para conseguir ter acesso às informações de todos os pesquisadores dos quais você tem interesse. Então vamos cadastrar juntos um currículo na plataforma Lattes para vocês verem como que é o passo a passo e quais são as informações de preenchimento desse currículo. Vamos lá? Então, você vai aqui digitar lattes.cnpq.br no Google, dá um Enter, aí vai aparecer aqui a tela da plataforma Lattes. Então, o que você faz? Vai aqui, cadastrar novo currículo, e aí vai preencher todas as informações. Nessa etapa são as informações pessoais que ele vai pedir. Então, vem aqui, país de nacionalidade, Brasil, e-mail, paula@sejaphd.com. Na confirmação é interessante que a gente digite, que não copie e cole, para que você confirme que realmente os dados estão corretos, não houve nenhum erro de digitação. Senha. Você cadastra aí uma senha do seu gosto, Seja uma senha fácil de lembrar. É preciso colocar esses caracteres aqui, lembrando que ele reconhece se tem caracteres de letras maiúsculas ou minúsculas, então tem que levar isso em consideração. Então, 0, Z minúsculo, K maiúsculo, 2.
Olha só, era um O, não era um 0. Tá vendo? Tem que prestar atenção. Pronto. Na tela seguinte, ele já vai pedir uma foto. Se você for procurar algum pesquisador na plataforma Lattes, você vai ver que alguns eles não têm foto. Mas no cadastro é obrigatório que tenha foto. E é interessante que você sempre mantenha foto ali no currículo, que é para quando outras pessoas forem te procurar, elas reconheçam que aquela pessoa realmente é você. Porque existem alguns nomes que eles acabam sendo muito parecidos e aí a gente consegue distinguir justamente pela imagem, né? Então é legal sempre manter uma foto atual para que outras pessoas te reconheçam. Então eu coloquei aqui uma foto da Seja PhD. Então meu primeiro nome Paula, sobrenome Menezes. Aí eu vou colocar aqui as minhas informações pessoais, né? Data de nascimento, país de nascimento, sexo feminino, cor parda. Vou colocar o meu CPF, número de identidade, órgão emissor, unidade da federação, qual foi a data de emissão da identidade. Dados de passaporte não precisa colocar, certo? Caso você tenha, pode colocar, mas não é obrigatório. Nome do pai, sobrenome do pai, nome da mãe, sobrenome da mãe. E aí você pode selecionar aqui, ó, que não deseja utilizar o nome social. E aí passa para a próxima página. Na próxima página, você pode colocar o seu endereço residencial ou profissional. Então, eu coloquei aqui o meu endereço residencial, ó, país, CEP, endereço, bairro, cidade, estado, telefone com DDD e o celular também com DDD. E aí eu vou para a próxima página. Na próxima página vai ser referente à formação acadêmica. Então você vai selecionar qual é a sua formação acadêmica concluída. Então a minha é doutorado, vou colocar aqui doutorado. Qual foi a universidade que eu fiz o meu doutorado? Universidade Federal de Sergipe. E aí nesse caso da instituição você pode procurar aqui na lupa. Então você clica aqui na lupa. Pode digitar a sigla da instituição ou o nome por extenso e clica em pesquisar. E aí, ó, eu vou achar aqui Universidade Federal de Sergipe. Então, coloco o ano de início, o ano de conclusão, qual foi o curso também você vai pesquisar na lupinha, então ele já carrega os dados da sua instituição, quais são os cursos que tem lá. Então, o meu, ó, Ciências da Saúde, ele já carrega aqui para mim. Teve bolsa? Sim. Dessa forma, ele vai abrir a tela Agência Financiadora. E aí eu vou também procurar na lupa. Ó, CAPES. Então, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior, CAPES. Eu clico em cima. Título, aí eu vou colocar aqui o título da minha tese. Desenvolvimento. E aí, você coloca o título da tese inteira, não vou colocar para não alongar tanto. O nome do orientador, também completo. Formação acadêmica em andamento. Então, por exemplo, essa primeira é a concluída. Então, se fosse graduação, você colocaria os dados de graduação. E se agora você tivesse em andamento, por exemplo, no mestrado, então colocaria aqui mestrado ou doutorado. Normalmente, para você fazer um mestrado, né, você já precisa ter o currículo Lattes. Então, normalmente o que acontece? As pessoas elas fazem o Lattes no ensino médio, né, o completo, né, a formação acadêmica completa, ensino médio. E aí andamento deve ser graduação, ou então graduação e andamento mestrado, não sei, vai depender, né, de você que esteja assistindo o vídeo, qual é a sua formação. Lembrando que a primeira vai ser o que você já completou e a segunda é que você está, né, fazendo. Então seleciona aqui, ó, vou para a próxima etapa. Ele pergunta se tem atuação profissional no momento, eu digo que sim, ó, eu sou professora da Universidade Federal de Sergipe. País Brasil, tipo de vínculo, servidor público, cargo, professora substituta. Desde 2019, próxima. Aqui você vai colocar suas habilidades linguísticas, então, português. Compreende, excelente, lê, excelente, fala, excelente, escreve, excelente. Normalmente as pessoas colocam português, espanhol, inglês. Então, inglês, eu seleciono aqui inglês, compreendo, excelente, leio, excelente, falo, bom, digamos assim. Escrevo bem.
Espanhol, então, o que é que eu tenho de espanhol? Compreendo bem, leio pouco, né? Leio bem. Falo pouco de espanhol e escrevo pouco. E aí eu parto para a próxima. Na próxima, você vai conferir todas as informações. Veja com bastante atenção se todas as informações elas estão corretas, né? Então, vou conferir aqui. Né? Está tudo certinho. Aí você clica aqui, ó, que você leu, né? E está de acordo com os dados acima descritos. Depois você clica em enviar ao CNPq. Quando você envia ao CNPq, ele vai demorar alguns dias para processar, né, a sua submissão de proposta de currículo. Então pode ser que ele demore aí umas 24 horas, algo desse tipo. Se tiver manutenção no sistema, pode ser que demore mais um pouco. Mas essa é a forma de você cadastrar, certo? Agora que a gente já tem o nosso currículo cadastrado, vamos então atualizar. Então vou mostrar para vocês como que a gente atualiza, né, o currículo Lattes, que é outra parte que as pessoas têm algumas dúvidas. Então eu tenho um certificado aqui, que eu dei uma palestrinha essa semana, que vocês acompanharam nos meus stories do Instagram. E aí eu vou cadastrar então essa participação lá no evento como palestrante e você vai acompanhar comigo. Então eu clico aqui, ó, plataforma Lattes, vou no site do Lattes novamente, vou em atualizar currículo. Então eu posso fazer o login ou com CPF ou com e-mail. Pronto, abriu aqui. Então, ó, ele tá dizendo, né, que esse daqui é a minha plataforma, que a última vez que eu entrei foi dia 10 de novembro, tá? Então, vou dar um OK. E essa é a minha página inicial do meu currículo Lattes, certo? Então, quando você entra na sua página inicial, o ideal é que você já crie um resumo. Então, imagine que você está atualizando ele pela primeira vez. Você acabou de criar e vai atualizar o seu currículo pela primeira vez. Então, você já tem a sua foto. Você clica aqui, ó, editar resumo. E você vai escrever o seu texto inicial, tá? O meu texto inicial. Então, por exemplo, eu sou farmacêutica pela Universidade Federal de Sergipe, sou mestre em Ciências da Saúde, doutora em Ciências da Saúde, então eu vou escrever ali qual é a minha história, né? E quais são as graduações que eu já tenho, os títulos que eu já tenho, certo? Então você faz isso. Você pode, inclusive, fazer isso pegando como exemplo de outros currículos que você acha que o resumo ele é interessante, tá? Você pode traduzir se quiser, certo? E aí você vai salvar, certo? Toda vez que você faz qualquer alteração no currículo Lattes, ele vai aparecer aqui na forma de aviso, ó. Existem alterações realizadas que não foram enviadas ao CNPq, porque toda alteração que você faz, você tem que enviar ao CNPq para ele validar. Eu vou mostrar todos os campos, quais são os campos que tem no currículo, como você faz para atualizar, e depois eu vou atualizar aqui o meu certificado para você acompanhar junto comigo. Nos dados gerais, você tem aqui, ó, identificação. Então, ó, o nome completo. E aqui vai ser todas aquelas informações, né, de ordem pessoal que eu já tinha cadastrado antes. Então, já cadastrei, já conferi, está tudo certinho, posso fechar ou salvar se eu fizer alguma alteração. Endereço, né? Então, se você mudou de endereço, você vai trocar aqui e salvar. Idiomas. Então, já tinha cadastrado aqui, mas se eu quiser incluir um novo idioma, eu vou aqui incluir novo item. E aí eu seleciono qual é o idioma, por exemplo, italiano, e vou preencher aqui se eu leio pouco, se eu falo razoavelmente e por aí vai. Então, se eu quiser salvar isso, eu vou lá e salvo, senão eu fecho. Prêmios e títulos. Então, você foi lá no congresso, apresentou um banner, ou então apresentou oral do seu trabalho e ganhou um prêmio. Você vem aqui e vai cadastrar. Então, incluir novo item, qual é o nome do prêmio, qual foi a entidade que promoveu o evento onde você ganhou o prêmio e qual foi o ano de premiação. Clica em salvar. Se você quiser mudar o texto inicial do currículo Lattes, que é aquele que a gente fez logo no início do vídeo, desse tutorial, então você clicaria aqui. Ou se você quiser adicionar outras informações. Na aba de formação, você pode colocar sua formação acadêmica e titulação. Então, ó,
Eu fiz a graduação em 2009, mestrado em 2014, doutorado em 2015. Digamos, por exemplo, quero adicionar uma especialização. Coloco aqui especialização, confirmar. Aí eu vou procurar na lupa. Sempre que tiver a lupa, ele não vai deixar você digitar, ele vai querer que você procure. Então, vou procurar aqui qual é a instituição, coloco a instituição, ele vai encontrar. E aí eu vou adicionando tudo. Vamos colocar, por exemplo, que foi na UFES, tá? Aqui é um exemplo. Então, UFES aqui, Universidade Federal de Sergipe, aí curso. Aí ele vai procurar quais são os cursos que tem especialização. Por exemplo, metodologia do ensino, carga horária, vou colocar, sei lá, não sei, 400 horas, status, se está em andamento, se foi concluído ou incompleto. Qual foi o ano de início, o ano de conclusão, se teve bolsa, se não teve, qual é o título da monografia, qual é o nome completo do orientador. Então, preenche tudo, clica em salvar. Pós-doutorado, né, que era o exemplo que eu estava dando, é uma aba diferente. Então, eu vou aqui, pós-doutorado, incluir novo item, confirmar e vou preencher tudo que ele vai pedir. Veja que é bem parecido com aquele da especialização. Instituição, o status, ano, agência financiadora, área do conhecimento, salvar. A formação complementar, gente, são os mini cursos. Então, fiz um mini curso, estou na graduação, fiz um mini curso, cadastro aqui em formação complementar. Então, como que eu faço? Incluir novo item, nível. Pode ser, né, uma extensão universitária, e aí você vai colocar aqui extensão universitária. MBA também entra como formação complementar. E curso de curta duração são os mini cursos, tá? Então, por exemplo, seleciono aqui curso de curta duração, vou na lupinha, né, pesquiso qual foi a instituição, como você já sabe. Dentro da instituição vai ter os cursos, então vou selecionar aqui qual foi a carga horária e qual foi o status, se já está em andamento ou não, e clico em avançar. E aí vou fazer o que ele vai pedir. Estou mostrando todas as abas para você, mostrando como que você atualiza, mas depois eu vou atualizar um certificado específico meu, como eu já mostrei. Então já vimos tudo de formação. Vamos agora em atuação. Então, por exemplo, atuação profissional. Eu, por exemplo, eu coloquei aqui a UFES, né, porque eu fiz iniciação científica, onde eu fiz estágio. Então, eu fiz estágio na UFPE, no Serviço de Cuidados Farmacêuticos, na OITSU, que foi o meu doutorado de sanduíche, na Fármacos, que foi a farmácia de manipulação onde eu fiz estágio, a FACA, onde é outra instituição onde eu trabalho hoje. Então, se eu quiser incluir outro trabalho, eu vou aqui incluir novo item e também preencher tudo que ele pede. Por exemplo, aqui, tipo de vínculo, se é servidor público, se é professor visitante, se é bolsista. Então, você vai selecionando tudo que ele pede. Veja que é muito intuitivo. Pede carga horária, início, mês. Caso você queira adicionar outras informações, tem um campo também aberto, você vai lá e salva. Você pode fazer várias alterações no currículo e enviá-las ao CNPq de uma única vez. Se você não selecionar a opção enviar ao CNPq, ele não vai atualizar e vai ficar lá a mensagem que foi modificada, mas não foi enviada ao CNPq. Só vai ser atualizado quando o CNPq validar. Então, se você quiser adicionar suas linhas de pesquisa, por exemplo, eu tenho aqui minhas linhas de pesquisa, né? Posso adicionar também. Se eu sou membro de corpo editorial de alguma revista, né? Então, dá para cadastrar. Se eu sou membro de comitê de assessoramento, revisor de periódico, então a gente teve um vídeo recentemente, vou deixar também um link aqui, só sobre como revisar um periódico. Então, você revisou o periódico, chegou o e-mail lá de confirmação, né? Agradecendo por você ter revisado. Como que você cadastra no Lattes? Você vem aqui, incluir novo item, vai procurar o periódico, por exemplo. Eu vou revisar agora um artigo do International Journal of Pharmaceutics. Procuro. Ups, não foi encontrado. Quando não encontra, você pode incluir. Então, deseja realmente incluir novo periódico? Ok. Então, eu vou aqui digitar o nome. Será que eu digitei certo? International Journal of Pharmaceutics. Estava certo. Então, salvo, né?
Qual é o mês? Então eu vou corrigir esse artigo agora em novembro, essa semana. Mês 11, ano 2019. Atual, né? Ou seja, não finalizado, porque eu só finalizo quando eu não quero mais revisar artigo dessa revista. Então eu ainda quero revisar, salvo, certo? Só que a gente só vai fazer isso, claro, quando já tiver recebido o e-mail de confirmação, né? Eu já fiz isso daqui só para mostrar para vocês. Você pode ser também revisor de projeto de agência de fomento. Então, por exemplo, FAPESP, ou FAPTEC, ou FAPEA, ou FAPEMIG, ou FAPERDES, qualquer fundação de amparo do seu estado, né? Ou até nacional, que você seja revisor. Normalmente revisor, né, de projeto dessas agências vão ser só professores. E áreas de atuação. Então, quais são as áreas de atuação que você trabalha, né? Então, eu trabalho com estudos clínicos e laboratoriais em saúde, com farmacotécnica e tecnologia farmacêutica, com garantia e controle de qualidade de medicamentos, com nanotecnologia, com farmacognosia. Então, todas as áreas que a gente trabalha, você vai cadastrando aqui. Se eu quiser cadastrar uma nova, eu vou aqui incluir uma nova. Pronto, já fomos tudo aqui da aba atuação. Da aba projetos, então se eu quero cadastrar um projeto de pesquisa ou um projeto de desenvolvimento tecnológico, qual é a diferença? Um projeto de desenvolvimento tecnológico é aquele que normalmente gera um produto, então tem como cadastrar aqui ou um projeto de extensão, ou um projeto de ensino, ou outros tipos de projeto. Então, por exemplo aqui, projeto de desenvolvimento tecnológico, então eu já tenho alguns. Se eu quiser incluir outro, eu vou aqui, ó, incluir novo item. Vou colocar o nome do projeto, a descrição é um breve resumo do projeto, qual é a situação, se ele está desativado, concluído ou em andamento, quando que ele começou, quando que ele terminou. Aqui, ó, lupas, né? Instituição onde foi executado. Então, eu vou clicar aqui na minha lupa e vou selecionar a instituição. Qual foi o órgão? Foi no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde? Foi no Centro de Ciências Humanas? Então, você seleciona aqui o órgão. Quem foi a equipe, né? Então, ninguém faz um trabalho sozinho. Quais foram os pesquisadores envolvidos no projeto? Então, você vai listando aqui. Por exemplo, se fui eu vou colocar Paula. Já vai aparecer aqui, ó, Paula dos Passos Menezes, eu seleciono. Outro pesquisador que eu vou selecionar e ele não esteja, veja que ele não vai aparecer aqui quando eu começar a digitar. Por exemplo, uma pessoa que eu não tenha um nome... não sei, o nome que eu cadastro aqui. Por exemplo, se eu cadastrar aqui, o nome que não vai aparecer... Esse não tem, ó. Vinícius não tem. Então, eu vou aqui em incluir novo, coloco o nome completo da pessoa... E quando eu clicar embaixo, nome como citado, ele vai aparecer, ó, sobrenome antes, né, em letra maiúscula, vírgula e a inicial do primeiro nome da pessoa. E aí eu iria clicar em confirmar, certo? Quais são os alunos envolvidos no projeto, se são alunos de iniciação científica, né, de graduação, de mestrado, doutorado e etc. Quem é que está financiando o projeto? Qual é o título da produção, título da orientação. Então, isso aqui é mais, né, mais informações que você pode preencher e aí você iria salvar. Patentes e registros. Não, antes a gente estava em projetos, vamos agora para produções. Veja que em produções temos bastante coisa. Temos produção de ordem bibliográfica, técnica e artística ou cultural. Isso mesmo, o Lattes ele também permite que você coloque, né, informações de ordem artística e culturais que você faz. Então, se você faz teatro, se você é músico, faz parte de artes visuais ou outro tipo de produção artística, mesmo que não seja a sua área de formação, seja por hobby, você também pode colocar aqui, isso é bem legal. Então aqui, ó, várias coisas. Então, por exemplo, deu entrevista, posso vir aqui, produção técnica, entrevista, colocar. Ele vai pedir qual é o link da matéria que você deu e etc. Artigos completos, né? Por exemplo, vamos aqui em artigos completos. Já tenho aqui esses artigos, eu vou aqui incluir novo item. Então, a primeira coisa que ele vai pedir é o DOI. O DOI é um númerozinho que tem em todo artigo e ele é como se fosse o RG do artigo. Ele é um número específico para cada artigo. Então, você vai colocar o DOI
vai confirmar, aí ele vai procurar qual é o DOI que você está, o DOI do seu trabalho, se ele é um DOI ativo, né? E aí, normalmente ele já carrega as informações do DOI, ou então ele vai pedir que você cadastre nome de autor, título do artigo, nome da revista, número de páginas e etc. Então você vai preencher todas as informações, certo? Aqui em produções é bem extenso, você pode colocar artigos completos, artigos aceitos. Eu prefiro já colocar quando o artigo é aceito. Por quê? Porque dessa forma eu não esqueço de cadastrar. Porque uma coisa importante é que você sempre mantenha o seu currículo atualizado. Então, o artigo foi aceito, eu já cadastro. Depois, eu só vou clicar lá, né, nele, vamos ver se eu tenho algum aqui. Por exemplo, tenho esse, então eu clico nele. Já tem as informações, ó, cadastradas. Já tem os autores, tal. Clico aqui em salvar como artigo completo. Aí ele me pergunta, deseja realmente transformar esta produção em artigo completo? Ok. Aí ele vai dizer que eu vou ser direcionada para outra página. Ok. E aí ele vai carregar essa outra página. Vai me pedir o DOI, né? Nesse caso, esse artigo não tinha DOI. Eu teria que preencher todas essas informações, procurar se o artigo já estava com DOI, porque às vezes demora um pouquinho para o DOI entrar. Iria preencher as informações e salvar, certo? Mas não é o caso. O que mais que nós temos de interessante em produções? Livros. Publicou um livro ou um capítulo de livro, então vai colocar aqui. Saiu um texto em um jornal, né? Ou uma revista de magazine, então você preenche aqui. Trabalhos publicados em anais de eventos. O que é isso? Você foi para um congresso, apresentou um pôster ou apresentou o seu trabalho oral. Então, se aquele evento ele teve anais, ou seja, se eles compilaram todos os trabalhos enviados em um livrinho, mesmo que tenha sido um livrinho digital, né, que é chamado de anal, então você vai colocar aqui que o seu trabalho foi publicado em anais de eventos. Então você clica, ó, eu já tenho alguns, sempre vai aqui, incluir novo item. E aí, ó, para anais normalmente não tem DOI, aí ele pede a natureza, se é um resumo completo é aquele que tem a estrutura de um artigo, normalmente entre 4 páginas. Se é um resumo normal ou se é um resumo expandido, que também é um trabalho, né, parecido com um trabalho completo. Então você vai preencher título, ano, meio de divulgação, se for impresso, digital, se é um dos trabalhos mais importantes, aí você vai, né, selecionar, se o evento ele for internacional, nacional, regional, qual é o nome do evento, onde ele foi realizado, ano, título do anal. Então sempre você vai colocar lá, anais do, digamos que foi terceiro congresso de medicina, você vai colocar anais do terceiro congresso de medicina. Preenche aqui o que for, né, necessário, quais foram os autores envolvidos. Beleza, depois vai lá e salva. Partitura musical, se for o caso, tradução do trabalho, né, produtos. Então, por exemplo, as patentes, a gente vai aqui, ó, em produtos, incluir novo item. Ou você pode ir aqui em patente, é o ideal na verdade, você clica aqui em patente, né, patentes e registros, patente. Então tem algumas, novamente, incluir novo item. Instituição onde foi depositada, se foi no Brasil, foi no INPI, né, ou se for internacional, você vai selecionar o banco onde foi depositado. Confirmar. Número de registro é aquele que vai aparecer lá do lado direito normalmente da patente. Então você vai colocar o número de registro, vai confirmar. E aí vai preenchendo tudo que ele vai pedir, de forma bastante intuitiva. Então, se eu registrei um programa de computador, vou aqui. Se foi um cultivar, né, isso é mais da área de agronomia, clico aqui. Se foi um desenho industrial, uma marca, né, então tudo isso. Inovação também, se foi uma patente, né, bastante inovadora, que normalmente é, você vai preencher nessa aba daqui. Se o seu trabalho ele foi de educação e popularização da ciência, você vai preencher aqui. Então veja que, por exemplo, se repete artigos, se repetem livros, textos em jornais, mas se esses foram voltados para a área, né, de popularização da ciência e tecnologia. Eventos, então aqui é o meu caso, ó, participação em eventos, congressos, exposições, feiras e Olimpíadas. Então agora eu vou cadastrar aqui o meu certificado. Então, vou aqui incluir novo item, forma de participação. Então, eu fui convidada
Nome do evento. Não tem aqui, porque eu teria que ter cadastrado antes. Então, vamos colocar participante, mesma coisa. Então, na verdade, eu tenho que cadastrar o evento primeiro. Aí eu clico aqui, ó, incluir novo item. Então, nome do evento. Terceiro Congresso acadêmico de medicina. Então, eu fui convidada para esse evento. Tipo de apresentação. Eu fui avaliadora desse evento. Ano 2019. Classificação: era um evento local. Natureza: congresso. Cidade: Maceió, Brasil. Homepage do trabalho não tem. Título da apresentação apenas para convidado e participante. Então, além de ser avaliadora do evento, eu também fui palestrante. Então, eu vou colocar aqui, ó, inovação e tecnologia na concepção de novos produtos na área médica. Então, essa foi a palestra que eu fiz. É uma produção para educação e popularização da ciência? Não. Aqui, se eu quiser traduzir para inglês, né, eu poderia repetir aqui o título e vou então salvar. Então, já ficou aqui, ó, né, a operação foi realizada, mas o currículo ainda não está atualizado se eu não enviar o CNPq. Então, o evento já foi. Orientações. Então, se você já é professor e orienta, né, algum trabalho, você vai aqui em orientações e supervisões concluídas ou em orientações e supervisões em andamento. Então, aqui vai incluir novo item e preencher o que ele vai pedir. E citações, você pode cadastrar também como que são as suas citações nas bases de Cielo, Scopus ou em outra base, certo? Então, já vimos aqui, né, as principais abas do currículo Lattes. Aqui ele dá alguns gráficos, então, rede de colaboradores, gráficos de menu secundário, identificação de coautor, autores citados no currículo, palavra-chave, instituições citadas no currículo, vincular artigo ao periódico, importação da produção. Se você quiser gerar página para impressão, pode clicar aqui ou aqui no símbolo de impressão. Se você quiser exportar algum dado ou se você quiser importar algum dado. Então, por exemplo, aqui. Vamos ver alguma coisa aqui para a gente pensar em analisar. Vamos pegar aqui, áreas citadas no currículo. Então, ó, estudos clínicos e laboratoriais em saúde, 8 trabalhos, um trabalho de impressão 3D, 2 trabalhos de nanotecnologia. Então, como que ele puxa esse dado? Se na hora que eu estou cadastrando, eu preencho lá as áreas de conhecimento. Então, no início, quando eu cadastrava o meu currículo, às vezes eu não colocava, por isso que aqui ele não puxou todas as produções. Então, ainda preciso atualizar também nesse ponto. Então, o ideal é que você preencha realmente tudo que ele pedir ali para ficar as informações bem completas. Como esse não é um item obrigatório, antes eu não preenchia, mas hoje eu vejo que ele é importante. Por quê? Porque agora que o Lattes atualizou, ele já dá esse tipo de informação. Então, isso pode ser importante para eu usar, né, em alguma oportunidade futura. Então, tá me dizendo aqui que existem alterações realizadas que ainda não foram enviadas ao CNPq. Então, eu clico aqui, ó, vou declarar que estou de acordo, né,
com essa alteração, que o meu idioma principal do currículo é português, que eu autorizo a publicação da versão em inglês. Quais são os meus e-mails de contato? Então, estão aqui, conferem, estão corretos. Então, eu vou clicar em enviar ao CNPq. Aí aparece essa mensagem: o currículo foi enviado para publicação. Ok, então isso significa que agora ele vai atualizar. Veja, minha última atualização foi dia 10 de novembro e agora vai aparecer como a minha próxima atualização foi dia 15 de novembro. Normalmente ele demora um tempinho para validar. Então, se eu procurar agora, talvez ele ainda não esteja atualizado. Vamos ver. Plataforma Lattes. Vou abrir novamente, né, para dar um tempinho e também atualizar. Por exemplo, se eu for aqui buscar currículo, para eu ver se ele já está atualizado. Então, eu coloco aqui o meu nome completo. Paula dos Passos Menezes. Eu posso procurar por nome ou por assunto, é mais fácil por nome. Como eu já sou doutora, basta colocar aqui doutor. Se o pesquisador que você for procurar ainda não for doutor, você coloca demais pesquisadores. Você pode selecionar os dois, se você não souber, né, qual é a titulação do profissional. E clica em buscar. Aí vai aparecer, ó, Paula dos Passos Menezes. Se existir outra Paula, o que acontece? Você vai saber quem é abrindo o currículo ou por esse resumo aqui, ó. Doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe, professora da Faculdade de Aracaju. Então, sou eu mesma. Aí eu clico em cima. Ó, certificado pelo autor dia 10 de novembro, ou seja, não atualizou ainda. Se daqui a 5, 10 minutos eu procurar, provavelmente já vai estar atualizado. Essa atualização é um processo rápido, tá? Diferente de quando você vai criar o currículo, que normalmente demora algumas horas para atualizar. Então, eu vou aqui abrir currículo. E vai aparecer todas as minhas informações, né? O resumo, minha identificação. Veja que os dados pessoais, eles não aparecem, né? CPF, data de nascimento, nada disso. Mas aparece o endereço profissional apenas. Formação acadêmica, formação complementar. Aqui no meu caso eu não tenho especialização, então são os mini cursos. Atuação profissional, então todas as instituições que eu já trabalhei, né? Seja como estagiária, como voluntária ou como, né, realmente uma funcionária. Linhas de pesquisa que eu trabalho, principais projetos de pesquisa, principais projetos de desenvolvimento, periódicos, né, em que eu sou revisora, revisor de projeto de fomento, quais são as áreas de atuação. Então, veja que nessas áreas de atuação, isso vai ser selecionado, como eu já falei, quando você está cadastrando o currículo, se você vai selecionando, por exemplo, nos projetos, qual é a área, no artigo, qual é a área, quais são os idiomas, prêmios e títulos recebidos, citações. Então, naquela aba lá das bases de dados, você poderia cadastrar quantos trabalhos você tem. Então, aqui eu cadastrei para o Web of Science, então já dá para calcular o fator H. Quais foram os artigos? Então já aparece, veja que aparece tudo aqui. Resumos expandidos em anais de congresso, então lembram dos anais? Aparece também tudo aqui. Não necessariamente nos anais você precisava ser o primeiro autor, você pode ser coautor. Então, digamos, você não foi no congresso, mas o seu colega foi e você ajudou no trabalho. Então, você era um coautor do trabalho. Você também pode cadastrar como trabalhos publicados em anais de eventos. Você só não pode colocar participante porque você não foi. Resumos publicados em anais, aqui é quando você foi para o evento. Artigos aceitos, apresentação de trabalho, seja palestra ou seja outro tipo de apresentação. Produção técnica, então, por exemplo, aqui, ó, redes sociais. Então, eu tenho as nossas redes sociais também divulgadas aqui no Lattes. Demais tipos de produção técnica, patentes, veja que é tudo bem organizado e bem separadinho. Bancas, quais foram as bancas que eu já participei de mestrado, de qualificação, de TCC. Os eventos que eu já participei, orientações. Quando você seleciona lá que o seu artigo ou o seu livro, ele era de popularização da ciência e tecnologia, então vai aparecer aqui mais embaixo. Se você desenvolver algum material didático instrucional, também dá para colocar. Então, por exemplo,
Você desenvolveu uma apostila para as aulas práticas da disciplina. Pode colocar aqui, mesmo que isso não tenha sido um livro publicado. Se você concedeu alguma entrevista, também pode colocar, né, como eu já tinha mostrado. Se você foi aprovado em um concurso, você vai colocar em outras informações relevantes, certo? Aí vai colocar, né, o Diário Oficial da União e etc. Então é isso, certo? Essa é a cara que um currículo tem quando você vai procurar. No meu caso, se eu quisesse imprimir o meu currículo, eu poderia ou baixar ou clicar em imprimir. Quando você vai fazer um concurso público, né, normalmente é necessário que você comprove o seu currículo. Então, o que acontece? Você precisa imprimir essa versão do currículo e comprovar com os certificados todas aquelas informações que tem ali. Então, o ideal é que você chegou do evento, né? Chegou o artigo publicado, seja lá qual foi a produção, você já atualiza o currículo e já deixa isso salvo, guardado em uma pastinha, seja do computador para imprimir depois ou em uma pastinha física, para que quando você precise comprovar o currículo, você imprima ele e vá colocando esses comprovantes na ordem sequencial que aparece no currículo. Isso é super importante, então por isso que é tão importante manter o seu currículo atualizado. Por que é tão importante deixar o seu currículo atualizado? Então, vários fatores. Primeiro, né, porque mostra que você tem um zelo para sempre mostrar ali quais são as informações mais atuais, né, da sua formação. Então, toda vez que alguém for procurar o seu currículo, que achar informações atualizadas, isso vai ser bastante legal. Então, imagine se for um possível empregador seu, que procura lá o seu currículo e já acha tudo, né, atualizado. Então, ele vai ficar, né, de olho lá no seu currículo. Se não for atualizado, ele não vai saber quais são as experiências que você tem. Além disso, gente, o currículo Lattes, ele é bastante requerido quando você vai fazer qualquer tipo de seleção, seja de mestrado, de doutorado, né, para concurso público, para aprovação de um projeto, para você receber recurso para executar o projeto. Então, ele sempre vai ser requerido e sempre vai ser requerido de forma atualizada. Então, é importante que você atualize o currículo, tenha foto no seu currículo, né? Então, chegou um certificado novo, já vai lá e atualiza. Outro detalhe é, para concurso público, por exemplo, normalmente, em alguns processos seletivos, você precisa ter o seu currículo comprovado. Como que é isso? Você iria imprimir aqui o seu currículo, né? Imprimir currículo. E você teria que anexar, na mesma sequência que aparece no currículo, todos os comprovantes, para não parecer que você colocou alguma informação ali que não é verídica, né? Então, chegou do congresso, atualizou o currículo, guarda o certificado numa pastinha, porque no futuro, quando você for precisar comprovar o currículo, você já tem esse comprovante, né, fácil, para não ter bagunça de achar e aí você acabar perdendo, né, uma pontuação. Imagine você deixar de passar em um concurso por causa de, sei lá, meio ponto de um certificado. Dureza, né? Não dá. Então, isso também demonstra organização, certo? Então, resumindo, chegou uma novidade nova, feio, né? Resumindo, chegou uma novidade aí do seu currículo, já abre a plataforma Lattes, cadastra a novidade, seja artigo, resumo de congresso, palestra, qualquer coisa, cadastra, envia para o CNPq para ele validar e guarda numa pastinha aquele certificado que você vai precisar usar lá na frente. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Ainda ficou alguma dúvida sobre a plataforma Lattes? Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda uma mensagem no privado que eu vou ficar muito feliz em te responder. Aproveita para se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, ativar as notificações e compartilhar esse conteúdo com aquele seu amigo ou sua amiga que também precisa dessas informações. Até a próxima!